nós falamos sobre as armadilhas pessoais, as armadilhas internas, que são causadas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, as nossas emoções. Agora, a gente vai começar a falar das armadilhas presentes nas relações interpessoais, como as outras pessoas nos capturam. A primeira delas é a insistência alheia. Quem nunca, né? Quem nunca foi abordado por um familiar muito querido, que quer muito que você fure só um pouquinho a dieta e a gente acaba cedendo. Vamos começar falando sobre o vendedor insistente. É muito importante que para seguir o plano a gente mantenha o mais distante possível aquilo que a gente não gostaria de consumir. Então, a gente acaba não comprando alguns tipos de produto para nossa casa. Às vezes é difícil, porque moramos com outras pessoas e elas consomem aquilo, mas, em geral, a gente tenta conversar e não trazer para dentro de casa a nossa fragilidade, né? O nosso ponto fraco. Mas às vezes tem aquele vendedor insistente, alguém que vende o produto ou a ideia de que seria muito bom você levar aquilo para sua casa. Uma das estratégias que você pode utilizar é a do disco quebrado. Você vai, conforme ele insiste, dizer não obrigada, não obrigada, não obrigada, sem muitos argumentos. Você não precisa argumentar com a pessoa, você pode apenas dizer não e se retirar se for necessário. Quantas vezes for preciso dizer não, você pode dizer. Caso você tenha dificuldade de dizer apenas não, apesar de não ser necessário você ter que se explicar sobre a sua escolha, você pode usar uma dessas outras abordagens aqui. Ó. Você pode dizer obrigada, eu não quero, eu já comi, eu já bebi, talvez daqui a pouco eu coma ou beba, não estou com fome, não aguento comer mais nada, obrigada. Existem outras desculpas, caso você não seja adepto da abordagem mais direta. Agora a gente vai falar do receptor passivo. Muitas vezes nós nos colocamos em situações de ser controlados pelo desejo do outro. E só nós sabemos das nossas prioridades, dos nossos desejos, do que precisa ser feito e sacrificado para alcançar os nossos objetivos. Cabe a nós dar o primeiro passo da mudança. Pensa que mudar padrões é muito difícil. E não é muito difícil só dentro das nossas decisões. As pessoas estão acostumadas a nos oferecer coisas e que a gente aceite. É comum que a gente já tenha tentado vários tipos de dieta antes e comunicado para as pessoas, e mesmo assim a gente aceitava uma coisinha ou outra, cedia a essas investidas do outro. Então essas pessoas estão condicionadas a fazer o mesmo comportamento. Cabe a nós dizer não e mudar esse padrão. Pode ser que essas outras pessoas nunca mudem e continuem a insistir porque elas acham que aquilo é bom pra gente, porque elas querem ser carinhosas, não importa. A decisão é sua. Cabe a você colocar, estabelecer esses limites. Essa insistência só vai parar ou diminuir quando você mostrar que não vai ceder, que não importa o quanto o outro insista, a sua palavra está dada e nada que o outro faça vai mudá-la. Muitas vezes nós não queremos ser o estraga-prazeres. Quando a gente toma a decisão de se alimentar com base no que é bom pra gente, não para os outros, isso pode mexer com as emoções do outro. Ele pode achar que você está sendo ingrato, que você não reconhece o carinho que ele está te dedicando ali por meio da comida. Mas as tuas atitudes não podem ser guiadas pelas emoções dos outros. A gente está criando todo um trabalho aqui para que as nossas próprias emoções não interfiram no nosso comportamento. Imagine se a gente ainda precisar lidar com o de outras pessoas. É demais. Não dá para a gente agradar todo mundo o tempo inteiro. E as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos comportamentos têm que ser a grande prioridade. É claro que ninguém aqui quer magoar alguém querido que está te desejando bem, que está te entregando algo que ela acredita que vai te fazer bem. E para isso existem formas de explicar, de falar que o diálogo sempre vence. É importante falar que dessa vez vai ser diferente e que dessa vez você está disposto a pagar o preço e que nesse momento não vai acontecer de você ceder. Dentro de um planejamento, se isso for importante para você, é possível que você estabeleça um momento e uma quantidade.
mas isso vai ser definido por você e não pelo outro. A partir de agora, você vai estabelecer um novo padrão. E é você que vai estabelecer esse padrão e comunicar ao outro. Num primeiro momento vai causar estranhamento, mas conforme o tempo passa, as pessoas se adaptam. Cabe refletir também se esse comportamento de ceder ao desejo do outro é um padrão na sua vida dentro de outras áreas também. Vale essa investigação. Reflete aí se você tem colocado os desejos, as vontades, os pedidos dos outros à frente dos teus desejos, das tuas vontades e dos teus pedidos. Depois dessa análise, veja como que você pode melhorar isso. O seu exercício de mudança pode começar aqui, com a alimentação, com o comportamento alimentar. Isso pode ser ampliado para outras áreas. A terapia, ela serve para várias questões, inclusive essa. Se você perceber que é um ponto delicado na sua história e achar que isso pode ser aperfeiçoado, procure ajuda profissional. Busque um psicólogo, uma pessoa que foi capacitada para te ajudar nesse momento. Não precisa ser longo, não precisa ser difícil. Existem pessoas que foram treinadas para isso e que podem te ajudar. Muitas vezes nós cedemos para não só agradar o outro, mas para fazer bem para aquela pessoa. Ai, minha vozinha, ela é tão solitária e ela fez essa comida para mim. É um jeito de agradá-la também, aceitar. Mas quando você tem esse tipo de comportamento, quem será mais prejudicado caso você ceda? Você, que não vai cumprir o seu objetivo, se sentirá mal com isso, ou o outro? Às vezes a gente acaba se sentindo mal para evitar que o outro se sinta mal. Mas por que que o outro não pode lidar com os sentimentos dele enquanto você lida com os seus? A gente não pode se colocar nessa posição de subserviência, em que o outro toma um destaque muito maior na nossa vida do que nós mesmos. Pensa aí, que outras decepções essa pessoa teve na vida? Ela foi capaz de superá-las? Você acha mesmo que você negar receber um alimento vai ser tão catastrófico a ponto de destruir a vida dessa pessoa? Coloque sempre as coisas em perspectiva. Quanto tempo será que essa pessoa vai demorar para se recuperar dessa decepção que é você não ter aceitado um alimento? Essa pessoa vai ser prejudicada na vida dela? Vai ter alguma área na vida dela que será devastada? E quais serão os custos para você? Em que medida você ficará decepcionado? Reflita sobre o espaço que essa situação terá na sua vida e na do outro. Uma lista de prós e contras vai te ajudar a visualizar melhor essa situação. Você pode pegar uma folha de papel e escrever. Passa um traço no meio e escreve prós e contras. O contra provavelmente vai ser a pessoa vai ficar decepcionada, ela pode ficar um pouco triste, e a favor vai ter a tua satisfação de não ter saído do plano, a sua satisfação por aprender a impor limites, e aí é pessoal, né? Você vai colocar e descobrir quais serão os benefícios para você. O não ilegítimo é quando você não se sente no direito de dizer não. Reconheça que seus desejos são legítimos. Por mais que o outro fale, ai, não precisa, você tá ótima. É um desejo seu. E isso merece ser valorizado, respeitado, legitimado. Você tem direito de resistir àquela oferta. E não é porque algo vem direcionado a você com boas intenções que você tem que aceitar. Você tem o direito de colher os benefícios da tua escolha. A sua lista de vantagens que foi feita lá no começo, você tem direito a tudo aquilo. Só que você precisa passar pelo processo. E se algo impede que você passe por esse processo e colha os seus objetivos, é legítimo que você diga não. É claro que muitas vezes essa oferta vem de pessoas que te querem bem, que fazem isso como uma forma de carinho. Mas, na realidade, elas estão te fazendo mal, fazendo com que você se afaste do teu objetivo. E por mais que as intenções sejam boas, a realidade não é positiva. Então você pode encarar essas pessoas como valentões da escola. É uma estratégia. Eles gostam de tiranizar, de fazer com que você faça o que elas desejam, mas
Pensa comigo, faz sentido coagir o outro a fazer o que eu quero, mesmo que seja algo que eu enxergo como positivo? Será que a opinião do outro, a decisão do outro sobre a própria vida não deveria prevalecer? Você faria isso com outra pessoa? Diante disso, ficará mais fácil para você impor limites. Por mais que a intenção seja boa, isso te prejudica, então você não precisa ceder. Ai, mas eu tenho muita dificuldade de impor esse limite. Tá aí mais um exercício para você. Pense numa pessoa que é um modelo de assertividade, de imposição de limite e como você pode simular essa atitude. Observe essa pessoa, veja como ela age e imite. Você pode imitar. Procure bons exemplos naquilo que você gostaria de desenvolver. Pergunte para essa pessoa como ela desenvolveu isso, como que você pode ser parecida. E aí, quando você estiver na situação, você pensa, como fulano agiria nessa situação? É muito válido que você treine. Reflita, eu vou para casa da minha avó, hoje eu sei que ela vai fazer aquele pudim maravilhoso e vai me oferecer e vai insistir que eu coma. Como fulano faria para impedir que essa insistência continuasse? Como fulano faria para impor esse limite? E treine na sua casa. Minha avó vai falar isso, então eu posso falar aquilo, e eu posso explicar para minha avó que ela pode demonstrar amor de outra forma, que eu me sinto muito querida, mesmo que eu não comer. Entende? É possível. Então aqui as estratégias são legitimar o seu não, você tem o direito de dizer não, e simular a situação. Treinar mesmo. Você vai ser o seu melhor amigo. É por isso que o nome dessa armadilha é o cúmplice. Você será o seu cúmplice. Muitas vezes a gente olha para o outro e fica nessa de que, mas ela insiste tanto. Mas é uma desculpa, porque eu adoraria comer o pudim da minha avó. E aí é ótimo poder transferir essa culpa para minha avó, porque é ela que vai ficar feliz. Mas, no fim das contas, é você que lá no fundo deseja essa sobremesa. Seja o seu principal aliado. Sabendo que vai para uma situação relacionada a uma armadilha na sua vida, você se prepara. Como que você vai se preparar? Relendo o seu plano. Vendo ali se dá para ser algo flexível. Se você chegar à conclusão de que não dá para ser flexível, isso antes, viu? Não é para fazer a flexibilidade lá na hora, olhando para o pudim, não, porque aí é claro que o seu cérebro vai te convencer de que a melhor coisa a fazer é comer o pudim. Então, antes, sabendo que você vai ter aquela tentação lá na casa da sua avó, ou qualquer que seja a situação, isso aqui é só um exemplo. Digamos que você já saiba que vai ter essa tentação. Então, você leia o seu plano, veja se é possível uma flexibilização ali. Caso não seja, você reflete sobre o porquê de estar fazendo aquilo. Quais são as vantagens que você vai colher? Por que nesse momento você não pode? Quais são os benefícios que você vai ter diante dessa situação? É preciso estar muito claro os teus motivos, os porquês, quais serão as vantagens e como você vai se sentir resistindo a essa tentação, a essa armadilha. Reveja seus lembretes, reveja os teus motivos, converse consigo mesmo e vá preparado para ser o seu principal aliado. Se apoie nesse momento. Se você não puder ser firme consigo mesmo, vai ser muito difícil conseguir ser firme com os outros. Vamos para o plano de fuga. Identifique uma situação futura em que você possa se deparar com a armadilha de comida. Registre seus pensamentos de sabotagem. Escreva uma resposta convincente para cada pensamento de sabotagem. Desenvolva uma lista de estratégias. Recapitule e revise com frequência o seu plano de fuga. Vamos para a situação de exemplo. Eu vou descer o meu vídeo bem para o cantinho, mas eu vou continuar conversando com vocês. Não dispersem só porque o meu rosto não vai estar aqui. A situação é: você vai sair com um amigo, você o ama, mas é difícil manter o plano quando saem juntos. Seus pensamentos de sabotagem são: se eu não comer uma pizza, ele vai tirar sarro de mim, da minha dieta. Não posso deixá-lo beber sozinho. É absurdo sair para comer salada. Dividir duas sobremesas é o nosso costume, não posso ser estraga-prazeres. Quais serão seus lembretes diante dessa situação? Eu posso ser insistente também, pois não quero me arrepender depois de ter comido.
Da mesma forma que ele vai pedir e pedir e pedir que você coma aquilo que não está no seu plano, você pode negar, negar e negar. Não é tudo ou nada. Eu posso tomar um drink desde que esteja no planejamento. Lembra que eu falei? De olhar para a situação com antecedência, se programar, ver se é possível flexibilizar o seu plano e tomar essa decisão não ali no momento, no calor da situação, mas conscientemente. Você pode chegar à conclusão de que é possível dividir uma sobremesa ao invés de duas. O não posso usar esse encontro como uma desculpa para a minha vontade de comer. Então, seja o seu cúmplice. Não seja a pessoa que usa essa situação para fugir. E qual é a estratégia? Vá decidida e consciente do que irá ou não comer. Demonstre que o mais importante é o encontro e não a comida. Perceba, você vai pegar aquela estrutura e vai incluir nela aquilo que está relacionado com o seu caso, com os teus pensamentos, com aquilo que é mais confortável para você e quais são os seus pontos fracos. É isso que vai ser o grande diferencial dessa situação toda, certo? Dentro das armadilhas interpessoais, a gente tem as armadilhas familiares. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o que a gente chama de o crítico. É muito comum que todo mundo tenha na família alguém que sempre tem um comentário para fazer sobre o seu peso, sobre o seu corpo, a sua aparência, ou sobre o seu processo de emagrecimento, de mudança corporal. Essa pessoa acaba nos desestimulando e fazendo com que a gente se afaste dos nossos objetivos. A primeira estratégia é bem simples e revolucionária, eu diria. Geralmente, esses comentários vêm de membros da família que exercem algum tipo de autoridade e que têm algum tipo de hierarquia familiar ali pré-existente. E por isso, nós não nos sentimos no direito de pedir nada. Apenas aceitamos, abaixamos a cabeça, engolimos em seco e seguimos adiante. Mas isso não é necessário. Eu acredito que a gente possa falar qualquer coisa, desde que essa coisa seja dita com delicadeza, com bom senso, prestando atenção na necessidade do outro. E essa pessoa, quando fala várias coisas sobre você, não está pensando nas suas necessidades. Mas cabe a você tomar o protagonismo dessa situação e falar aquilo que você deseja. Não custa nada direcionar ao outro o seu desejo. E se você não se sente à vontade com esses comentários, nada mais justo do que dizer: você já pensou em chegar francamente na pessoa e pedir que ela não faça mais comentários sobre a sua aparência, sobre o seu processo de emagrecimento? Uma sugestão que eu tenho para dar é que quando o outro diga que você está tentando mais uma estratégia e que isso não vai dar certo, você responda que só o tempo dirá, mas por enquanto, por favor, não faça mais comentários sobre isso. Explique aquilo que você sente. Olha, eu não me sinto à vontade quando você fala isso. Eu me sinto desestimulada, eu gostaria que você parasse. Seja franco. Tente dar abertura para que o outro entenda aquilo que se passa com você. Muitas vezes, esses comentários vêm até de pessoas que não nos querem mal, que não querem nos atingir necessariamente. Mas, e quando você expõe isso, a pessoa para. Claro que nem sempre essa estratégia vai funcionar. E quando isso não acontecer, é você que vai precisar se munir de ferramentas, o outro não interfira naquilo que você sente, você faz. Uma outra estratégia é a da visualização. Essa estratégia pode parecer boba a princípio, mas não se engane. Tente antes de resistir a ela. A estratégia consiste em basicamente fingir que você está vestindo uma capa como se fosse uma capa de chuva, só que uma capa anticrítica. Essa pessoa vai falar e você vai se imaginar vestindo essa capa, onde o comentário chega, bate nessa capa e escorrega. Você não precisa levar esses comentários junto com você. Lembre-se que pensamentos são apenas pensamentos, não necessariamente correspondem com a realidade. Isso também vale sobre os pensamentos de outras pessoas. Não é porque fulano não acredita que você vai conseguir, não é porque cicrano acha que o seu corpo está assim ou assado, que você precisa acreditar nisso. Se você não tem que acreditar nem plenamente nos teus pensamentos, que dirá nos pensamentos do outro? Então, tente essa estratégia. Um outro pensamento que pode ser acolhedor para você mesma é pensar que dessa vez você está aprendendo habilidades que vai levar para o resto da vida. Dessa vez não é um plano de curto prazo que você vai
ralar muito ali nos primeiros momentos e que depois vai voltar completamente ao normal. Dessa vez você está mudando a sua vida, mudando os teus comportamentos, está adquirindo competências para que você não reproduza os padrões de comportamentos antigos. Você é o responsável por controlar as suas reações. Só você pode controlar o impacto das pessoas que estão ao seu redor sobre você. A segunda armadilha é a do rebelde. E quem é o rebelde agora? Nós mesmos. É a nossa rebeldia em relação aos outros que nos prejudica nesse momento. E por que ela está dentro das relações interpessoais? Porque o rebelde aparece pela falsa sensação de que quando os outros não estão nos vendo, aquilo não tem um impacto verdadeiro. E aí a gente acaba se escondendo, fugindo da regra que nós mesmos estabelecemos, mas só quando não tem ninguém olhando. Lembre-se que você cresceu e agora é o responsável pelas suas escolhas. E a sua relação com a alimentação não está fora disso. Quando você foge da dieta, mas ninguém vê, essas calorias também são contabilizadas. É muito comum que na infância a gente dê essas fugidinhas, né, para obter o prazer, porque os pais ficam limitando ali a quantidade, o que a gente pode comer, mas é muito diferente agora. Porque agora somos nós os responsáveis por cuidar de nós mesmos. E sendo assim, é você que vai sofrer as consequências de fugir daquilo que você se propôs. Quando você se perceber tendo esse tipo de comportamento, volte-se para os teus porquês, leia a sua lista de motivos e uma vez que a tentação tenha sido superada, se elogie por ter conseguido. Você está rompendo um padrão que existe já há bastante tempo e é difícil conseguir, mas não é impossível. E uma vez que você consiga, você merece sim todo parabéns. Outra estratégia importante é você anotar que você conseguiu superar esse objetivo. Por quê? Porque isso vai acontecer novamente. Mais uma vez, você vai sentir vontade de dar uma fugidinha, de dar uma escapadinha, ninguém estiver olhando. E aí, nesse momento, você vai precisar se lembrar que você já conseguiu escapar dessa armadilha e que foi positivo, que você se sentiu bem com isso e deu um passo a mais em direção do seu objetivo, certo? Outra armadilha é a do não quero prejudicar a minha família, ou não quero prejudicar aquele ente querido. A gente sempre fala, né, que é importante não ter em casa os alimentos que podem te fazer cair em tentação, que vão te deixar mais vulneráveis para resistir aquilo que você não deveria incluir na sua rotina alimentar. E aí, nesse momento, a gente pensa, nossa, mas e os meus filhos? Mas e o meu marido? Mas e a minha esposa? Como que eu vou fazer com os meus entes queridos que estão ali comigo? Eles querem comer e eu vou privá-los? E aí cabe uma reflexão. Quão prejudicados eles serão por não estarem consumindo alimentos hipercalóricos, ultraprocessados, alimentos que geralmente não fazem bem para ninguém. Porque, pensando aqui num plano alimentar sensato, o que vai ser reduzido da sua alimentação são esses itens. Em geral, aquilo que é natural, frutas, cereais, carnes, todo mundo pode comer. E você vai poder ter em casa. Geralmente, o que a gente não tem em casa são esses alimentos que não fazem bem para a nossa saúde. Nem para uma pessoa que está em reeducação alimentar e nem para uma pessoa que está satisfeita com o seu peso. Mas tudo bem. Se as pessoas da sua casa não estiverem dispostas a abrir mão disso, elas estão no direito delas. E tudo bem. Mas quais são as estratégias que podem ser adotadas apesar disso? É necessário que tenha uma grande quantidade desses alimentos em casa? Será que, como só aquelas pessoas estarão ingerindo, geralmente um membro da família vai estar ingerindo aquilo, será que precisa mesmo de uma grande quantidade? Será que essa pessoa precisa te falar onde estão esses alimentos? Longe dos olhos, longe do coração. Pensa nessa frase. Se você não está em contato constante com aquele alimento, lembrando o tempo inteiro, ai, tem um chocolate na despensa, tem um chocolate, fica mais fácil resistir. Então, guarde em locais que você não consegue ver. Lembra do módulo de neuro que a gente viu? Que quando nós vemos um alimento, os nossos sentidos são estimulados e auxiliam a gerar o desejo? Pois é. Nesse caso, a gente pode tirar de longe dos nossos olhos,
Peça para a pessoa que quer consumir esse alimento guardar, para que você nem saiba onde ele está. Mas caso você saiba, não mantenha em cima da mesa, não mantenha em um lugar de fácil acesso, dificulte a sua chegada até esse alimento. Faz parte da mesma estratégia de deixar no mercado, só que está um pouco mais distante, né? Aqui não, aqui vai estar distante. Coloca numa prateleira alta, coloca em um ambiente da casa que você não frequenta muito. Você é melhor do que ninguém, vai saber qual é o melhor lugar para afastar esses alimentos de si. O quarto ponto é sobre o familiar controlador. Geralmente é a pessoa responsável por fazer as compras, por preparar a comida. Quando nós queremos mudar e não somos os responsáveis por fazer essas coisas, fica mais difícil porque isso exige que outra pessoa também mude. E aí, se já é difícil uma pessoa mudar, que dirá outras pessoas que nem serão tão beneficiadas quanto você ou que não enxergam os mesmos benefícios que você nessa mudança. Então, se você acha que pode ajudar, vale a pena expressar numa conversa franca quais serão os benefícios que você enxerga para aquela mudança e como a atual situação tem feito mal para você. Nesse momento, lembre-se que é um pedido seu e que vai exigir muito do outro. Então, não trate como se fosse algo simples, pois não é. E cabe nesse momento uma negociação. Já pensou em você mesmo começar a fazer sua comida? Mas não dá porque mil motivos. Será que dá para você começar a fazer intercalado com essa pessoa? Ela faz um dia e você faz o outro. Ou conversar para que ela comece a fazer essas mudanças uma vez por semana. E aí, conforme ela for percebendo que aquilo é benéfico e ampliando essa quantidade de dias, com você sempre demonstrando gratidão por essa mudança que o outro está fazendo por você. É possível tentar essa negociação? É muito difícil, às vezes, dar esse primeiro passo e tentar negociar essa mudança. Então, uma estratégia possível é que você escolha uma pessoa da sua confiança e simule essa conversa. Essa é uma estratégia terapêutica muito usada para que você se prepare para esse diálogo, que às vezes é um embate, né? O outro se fecha e você vai precisar, nesse momento, ter muita empatia também pela mudança que o outro pode não estar disposto a fazer na vida dele. Mas um passo de cada vez sempre é possível. Então, existem muitas estratégias que você pode adotar, como isso de intercalar ou pedir que a pessoa comece uma vez por semana, ou pedir um espaço naquela cozinha uma vez por semana para que você prepare os seus alimentos da semana. Tente encontrar um meio termo entre essas situações. É possível também que na sua família tenha o familiar Marte, aquela pessoa que diz sofrer muito pela sua escolha em mudar a sua alimentação. Essa pessoa diz sofrer ou se sentir ofendida por você não aceitar aquilo que ela preparou para você. E muitas vezes você se sente mal por ir contra aquilo que a pessoa deseja. Mas pense como o atual estado das coisas vem prejudicando a sua capacidade de perder peso e como manter a vontade do outro prejudica a sua vontade. Identifique quais são os pensamentos de sabotagem que você acredita e que te afastam de fazer aquilo que você deseja. Por exemplo, que você precisa agradar a sua família a todo custo. Caso existe em atribuir prioridades às suas próprias necessidades, pergunte-se: meus familiares não podem sofrer pequenas inconveniências ou incômodos em prol de uma causa importante? Então, imagine uma cena de um almoço de domingo em que uma pessoa muito querida preparou uma sobremesa que não consta no seu planejamento alimentar e que ela se ofende quando você nega até mesmo provar. Pense em como abrir mão do seu desejo para não magoar o outro acaba ferindo o seu desejo de manter o plano e vai enfraquecendo a sua capacidade de resistir cada vez que aparece um novo impasse, né? Algo que você gostaria muito de consumir, mas que não deveria. Mas nesse ponto também é muito importante que você observe se não está encarando a situação como tudo ou nada. Porque tudo bem, você fez o planejamento para não sair naquele domingo.
com aquela sobremesa especificamente, porque você nem gosta tanto assim, ou porque você só consumia para agradar mesmo a sua família, ou se você gostaria e abriria uma exceção, mas não vai abrir nenhuma exceção porque você acredita que se não for assim, não vai funcionar. Porque existe um meio termo e o pensamento dicotômico, ou seja, extremo, não vai te levar a desenvolver as habilidades necessárias para transformar essa reeducação alimentar em algo sustentável. Analise a situação verdadeiramente como alguém de fora. Observe toda a dinâmica familiar que se estabeleceu ali. Você está fazendo porque o outro deseja, ou você não está fazendo simplesmente para não abrir nenhum tipo de brecha nunca jamais. Porque a gente já conversou aqui sobre incluir no seu planejamento essas flexibilizações. Não é sobre não comer nunca mais, é sobre escolher o que você vai comer, escolher o momento que você vai comer e a quantidade que você vai comer. Qual é o plano de fuga? Identifique uma situação futura em que possa existir uma armadilha familiar. Lá no teste que você fez, apareceu armadilhas interpessoais. Você acredita que alguma armadilha familiar dessa que discutimos aqui se encaixa na sua vida? Quais situações anteriores que já aconteceram que foram parecidas com isso? Simule mentalmente aí uma situação, olhando até mesmo para o seu futuro. Nesse fim de semana eu vou almoçar na casa da minha avó, por exemplo. A partir dessa situação, registre os seus pensamentos de sabotagem. Quais são os pensamentos que podem atrapalhar você nesse momento? Escreva uma resposta convincente para cada pensamento, desenvolva uma lista de estratégias e recapitule e revise com frequência o seu plano de fuga, principalmente logo antes de sair de casa para ir para uma situação como essa. Temos aqui um exemplo de situação e eu vou ler com vocês um modelo de plano de fuga. A situação é que você vai fazer biscoitos com a sua mãe e vai sentir tentação de comê-los e ela insistirá. Os pensamentos de sabotagem que podem existir a partir disso são: se eu não levar biscoitos para casa, ela ficará chateada. É difícil resistir a esses biscoitos, pois quase nunca fazemos. Serei criticada se não comer. Os lembretes que você pode fazer a partir desse pensamento são que uma vez que esteja fora do plano, você não deve comer. Toda vez que saio do plano, aumento minhas chances de fazer isso novamente. Se mamãe ficar decepcionada, não tem problema, será pequeno e breve. Isso do pequeno e breve é importante que a gente reforce. Lembra que em uma das estratégias a gente colocou em perspectiva o nível de sofrimento de não consumir algo? Isso vale para as outras pessoas também. Quando você não come o biscoito, a sobremesa, o prato que alguém preparou para você, qual, em perspectiva, na vida dessa pessoa, qual o nível de sofrimento dela? Será que realmente vai ser muito difícil para ela e ela não vai conseguir lidar com isso? É importante olhar dentro dessa perspectiva para perceber que isso passa, é breve. Ela vai ficar chateada ali por alguns minutos, mas conforme ela for percebendo que isso está te beneficiando, que essa é a sua nova maneira de agir, vai ficar tudo bem. E cabe você também explicar para essa pessoa que não é porque você está fazendo uma desfeita, que você ainda ama, que você reconhece que aquilo é um ato de afeto direcionado a você, mas que nesse momento não será possível. Ou é possível, mas não da mesma forma. Você não precisa levar para casa, você pode só provar, ou você pode nem provar, ou você pode levar apenas uma fatia para casa e não um bolo inteiro, como era anteriormente. Então, encontre o meio termo, encontre a flexibilidade. Outro lembrete é que se ela me criticar, posso pedir que ela pare. É aquilo que a gente falou antes, né? Que muitas vezes a gente acha que não tem nem o direito de pedir que as pessoas não ajam e não falem com a gente da forma que elas estão acostumadas. Mas é possível sim, é possível construir novas formas de se relacionar com as mesmas pessoas. E o diálogo é o fator principal dessa mudança. E as estratégias que você pode usar é se alimentar bem antes de ir, para não cair ali na tentação, uma vez que a barriguinha esteja cheia, você vai ficar mais tranquilo. Avisar previamente que não levará para casa ou que não vai comer aquele prato específico. Estabelecer um novo padrão em que a insistência para comer não funcione mais. As pessoas estão acostumadas com você
falando que não quer e depois comendo. E elas podem até encarar isso como uma forma de carinho. Ah, ela quer, na verdade, então eu vou insistir e ela vai comer, ela vai ficar feliz com isso. Então, outro ponto é tomar alguém que lide bem com as críticas como modelo. Como fulano, aquela prima que sempre recusa, que conseguiu fazer uma mudança no estilo de vida, que conseguiu alcançar a mudança corporal que ela desejava, ou alguém mais distante, uma amiga, alguém que você viu na internet, alguém que você se inspire. Pergunte-se como fulano agiria nessa situação e use como modelo. Por aqui nós terminamos as armadilhas interpessoais e vamos dar andamento no próximo módulo com as armadilhas externas.